Sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de sistemas lineares, explicar os três tipos, depois trazer alguns exemplos para contextualizar melhor, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre sistemas lineares, eu vou falar um pouco da classificação. Essas equações lineares, quando elas se combinam e formam esse sistema de equações, com duas ou três ou quatro equações, eu vou fazer exemplos com duas, com três, não sei. Eles vão ser classificados pelo tipo de solução que nós vamos encontrar. Se tem ou não tem solução. Primeiro ponto. Então, um sistema linear que tem solução, que você encontra uma solução para aquele sistema, a gente chama ele de possível, tá bom? Se ele não tem solução, a gente chama ele de impossível. Alguns autores também chamam de compatível no lugar de possível, e quando não tem solução, eles chamam de incompatível, trocando a palavra impossível por incompatível. A gente também vê isso. Além disso, a gente pode classificar, na verdade, de três formas, porque quando ele é possível, quando ele tem solução, ela pode ser uma única solução ou infinitas soluções. Então, um sistema linear que possui uma única solução, solução única, a gente chama ele de sistema possível e determinado. Porque você diz, essa solução, você determina qual é a solução. É uma solução única. Por isso que a gente fala que é o SPD, né? Que é o sistema possível e determinado. Quando o sistema tem solução, mas são mais de uma solução, várias soluções, infinitas soluções, você diz que ele é possível e indeterminado. Você não consegue apontar a solução. Ele tem solução, mas são infinitas, são várias. No caso, ele tem infinitas soluções, geralmente a gente chama de SPI, né, que é sistema possível indeterminado. Depois eu comento aqui o estilo da solução. E quando o sistema não possui solução, que você não tenha uma resposta para aquele sistema, um valor que resolva todas as equações simultaneamente, a gente chama esse sistema de sistema impossível ou sistema incompatível. A solução dele vai ser o conjunto vazio. Geralmente a gente vai representar a solução, o sistema impossível é o conjunto vazio. Pois bem, o que a gente pode falar um pouquinho? Primeiro, alguns sistemas que têm duas ou três equações. Vamos pegar aqui um sistema com três equações, três variáveis, x, y e z, pronto. E três equações. Você encontra que ele tem, o valor do x deu 2, o valor do y deu 3 e o valor do z deu 10. Aí 2, 3 e 10. Tem alunos que pensam que 2, 3 e 10 são três soluções. Não são. As três soluções formam uma solução única. Uma trinca, né? No caso, um trio aqui. Elas formam uma única solução. Por isso é que a gente, inclusive, representa eles dentro de parênteses. A gente coloca ele dentro de parênteses. Porque essa ordem, como se fosse uma sequência, importa. Se eu encontrei 2, 3 e 10, eu tenho que escrever a solução colocando o primeiro valor, no caso que é o compatível de x, o valor do x sendo 2, na sequência 3 e 10. Professor, se eu colocar 3, 2 e 10, trocar a ordem, aí já é outra solução, aí já não vai dar certo, já é outra resposta errada. No caso, se for um sistema de duas variáveis, x e y, por exemplo, aí você tem uma solução dupla. Por exemplo, se fosse 4 e 5, você tem que escrever a solução dentro do parênteses. Você coloca dentro do parênteses para indicar que tem um ordenamento, que é um par ordenado, e coloca as chaves para indicar que dali é a solução, tá bom? O sistema que tem infinitas soluções é o mais complicado de explicar nesse momento, mas eu vou tentar explicar para vocês como é que seria. No caso do sistema de infinitas soluções, você vai gerar uma espécie de solução geral, ou uma solução mãe, como eu gosto de colocar, e dela você consegue escrever todas as soluções do sistema, tá bom? Essa solução geral, ela é escrita em função de uma das variáveis. Para isso a gente diz até o grau de indeterminação. No caso, se for grau de indeterminação 1, é porque eu consigo escrever as outras duas em função dela. Um sistema que envolve mais equações, mais variáveis, às vezes a gente tem um sistema de determinação de grau 2, que aí você precisa escrever as outras variáveis em função de duas. Aqui eu coloquei um de grau de determinação 1, como se fosse assim, o z, que eu usei como variável independente, e eu escrevi a solução para x e para y em função de z. Então é como se eu tivesse dito assim, que o x é z mais 2 e o y é 5z menos 1. Então, por exemplo, se eu quiser escrever uma solução baseada nesse exemplo aqui, só para contextualizar. Eu quero um ponto que satisfaz esse sistema aí, uma solução. Seria, como por exemplo, colocar o z sendo 0, aí 2 vai ficar aqui, 0 mais 2 vai ficar 2 para x, e aqui 5 vezes 0, 0 menos 1 dá menos 1. Aí você teria essa solução. Professor, se eu quiser colocar outra, por exemplo, se eu colocar o z sendo 3, aí eu já teria outra. Z sendo 3, 3 mais 2, 5, e
5 vezes 3, 15, né? Coloquei o z sendo 3, 15, menos 1, 14. Aí eu já teria essa outra solução. Então você percebe que na medida que você vai arbitrando valores para z, você consegue encontrar os valores de x e de y. É um conjunto infinito de soluções. E a solução do sistema impossível é uma solução, né, no caso é uma solução conjunto vazio, e não tem o que variar. Outra coisa que é interessante conversar com vocês, por que que a gente pode ter uma interpretação disso melhor, levando para a geometria? Eu vou dar um vídeo gravado no GeoGebra e vou mostrar isso geometricamente, tá bom? Não é mais até 3D. Mas eu vou falar um pouquinho rápido agora. Vamos falar na questão do 2D, que fica mais fácil. O 2D seria como se a gente fizesse a interpretação geométrica usando retas. Então, no caso aqui, seria o seguinte. Um sistema possível determinado que tem solução única é como se fosse duas retas concorrentes se tocando, chamar de RS. Esse ponto aqui, onde elas se encontram, é exatamente a solução do sistema. É como se você tivesse aqui num plano cartesiano, né, como eu falei, 2D. Aí você tem as coordenadas desse ponto, que seriam os valores de x e de y, chamar aqui de x0 e y0. E essas coordenadas do ponto P, x0 e y0, são as soluções, é a solução do sistema, onde você tem a reta x, a reta R e a reta S representada por duas equações. Então, toda vez quando você tiver duas equações, sistema com duas variáveis, que você tiver uma solução única, você encontrou um conjunto de valores para x e y que resolve o sistema, é como se você tivesse duas retas que se tocam naquele ponto que seria o ponto correspondente das coordenadas de x e y. Quando eu mostrar no GeoGebra, eu vou apresentar um exemplo, tá bom? Vai melhorar. No caso do sistema possível indeterminado, que tem infinitas soluções, qual seria a interpretação geométrica dele? O sistema impossível indeterminado tem infinitas soluções, é como se fossem duas retas coincidentes. Como assim, professor? É como se tivesse uma reta sobreposta à outra. É como se RS ocupasse o mesmo espaço, elas são coincidentes. Então, no caso, como elas são coincidentes, elas têm infinitos pontos comuns, infinitos pontos onde elas se encontram. Esses infinitos pontos são as infinitas soluções do sistema. Vou mostrar também isso para vocês. Então, quando a gente tiver um sistema onde as duas equações são retas múltiplas, eu posso até colocar aqui um exemplo numérico. Por exemplo, colocar bem aqui. Vou ter que apagar aqui, fazer uma ediçãozinha. Pois bem, então no caso aqui, eu vou pegar a reta R, uma equação, e a reta S aqui, uma equação para a reta S. Então eu vou colocar a reta R sendo a reta 3x mais y igual a 2. E a reta S, eu vou pegar essa reta R e multiplicar por 5. Então seria 15x mais 5y igual a 10. Se essas duas equações aí representam essas duas retas, formarem um sistema, quando você for resolver eles, você percebe que vai aparecer até uma coisa interessante. Que seria assim, vamos resolver pelo método da adição. Multiplicar ele aqui por menos 5. E aí vai ficar menos 15, menos 5 e menos 10. Multiplicando a primeira equação por menos 5. Estou usando o método da adição. Então vai ficar menos 15x menos 5y igual a menos 10. Aí de baixo eu vou repetir a da reta S. 15x 5y igual a 10. E como eu estou usando o método da adição, eu vou somar. Somando as duas, olha o que é que vai aparecer. 0, 0 igual a 0. Porque aqui cancelou e aqui também cancelou. Então o que acontece? Quando você tem duas retas múltiplas, que você tem essa característica, na verdade, se você fizer a representação geométrica delas no plano, né, nas coordenadas x, y, no plano 2D, você vai ter que são duas retas coincidentes, uma sobreposta à outra. E aí você vai ter uma infinidade de soluções que satisfazem as duas. E aí, no caso aqui, como é que eu determino quais são esses pontos? Você vai arbitrar qual seria a variável independente. No caso, eu vou escolher a y, tá bom? Então, eu posso dizer aqui que... eu vou escolher a x para variar. Eu posso dizer que o y é 2 menos 3x. Olhando aqui para essa reta aqui, eu posso perceber que o y é igual a 2 menos 3x. Então, usando essa informação, eu consigo determinar infinitos pontos. Por exemplo, se o x for 1, quem vai ser o y? Vai ser, aqui vai ficar menos 3, 2 menos 3, menos 1. Se o x for 0, né? Se o x for 0, vai ficar 3 vezes 0, 0, 2 menos 0, 2. Então, na medida que eu vou arbitrando valores para x, eu encontro valores para y. E aí eu tenho infinitas soluções
que geometricamente representam os infinitos pontos onde as duas retas se tocam. Quando eu levo isso para um sistema de equações que tem três variáveis, x, y, z, por exemplo, aí no caso eu estou trabalhando no R3, que é um sistema tridimensional. Aí o que é que muda quando a gente vai para o R3? É que no caso, essas equações elas não representam retas, elas representam planos. Aí para isso eu vou ter que fazer no GeoGebra para mostrar para vocês que vai ser o outro vídeo, tá bom? Então continuando aqui. E o sistema impossível? O sistema impossível, levando para a questão da geometria, para você entender melhor, ele é como se fossem duas retas paralelas. Por que duas retas paralelas? Porque elas nunca se encontram. A gente sabe que as retas paralelas não têm pontos comuns, elas nunca se tocam. Então, elas nunca se tocam, é como se fosse um sistema que não tem nenhuma solução que satisfaz as duas equações. Então, é muito fácil de criar até um exemplo. Basta que eu escreva as duas como se elas fossem ser múltiplas, mas nessa segunda parte da igualdade, aqui no termo independente, essa multiplicidade não ocorre. Ou seja, não gera compatibilidade completa, como aconteceu aqui. 3, 15, múltiplo de 5, 15, né, multiplicou por 5, e 1 aqui está escondido o coeficiente de 5, também multiplicou por 5, e 2 e 10. Então, qualquer número diferente de 10 já ia tornar esse exemplo um sistema impossível. Então, no caso aqui, só para ficar bem claro, colocando a reta R sendo a reta x mais y igual a 3. Eu vou botar 2y, pronto. X mais 2y igual a 3. E colocando a reta S, vou multiplicar ela por 4 aqui. Então seria 4x. Aí 2, eu vou multiplicar por 4, 8y. Aí 3 vezes 4, 12. Então não posso colocar o 12. Se eu colocar o 12, eu vou ter duas equações múltiplas. Aí eu teria um sistema possível indeterminado. Então no caso aqui eu vou botar outro número diferente de 12. Vou botar o 5. Pronto. Então vamos ver o que acontece se eu fosse resolver esse sistema, né? Como eu elaborei o sistema, eu já sei que ele vai dar impossível. Mas vamos ver qual seria a percepção disso, né? Eu iria pegar aqui, usando o método da adição, ia multiplicar por menos 4 a primeira. Multiplicando por menos 4 a primeira, ia surgir um sistema semelhante. Ele ia ficar como? Ia ficar menos 4x menos 8y igual a 4 vezes 3, 12. Então, menos 12. E aí aqui, eu vou só repetir. 4x 8y igual a 5. Quando eu somar aqui, o que é que vai acontecer agora? Usando o método da adição. Aqui vai zerar, aqui também vai zerar, né? O menos 8 com 8, menos 4 com 4 também zerou. Só que aqui não zerou, como aconteceu aqui com 10. Aqui ficou menos 12 mais 5, ficou menos 7. E essa é uma dica para você determinar que o sistema é impossível. E aqui uma dica para determinar que o sistema é possível e indeterminado. Como assim, professor? Toda vez que você estiver usando ou o método de adição ou exatamente também no método de escalonamento, quando você for resolver um sistema linear e aparecer essas duas situações especiais, você já pode inclusive classificar o sistema. Como é que seriam essas situações especiais? Primeiro, se zerar toda uma equação, se você gerar quando você estiver fazendo o escalonamento ou no caso o método de adição, e aparecer uma situação 0 mais 0 mais 0 igual a 0, tudo 0, 0, 0, 0, a equação toda, a gente diz assim, aquela equação foi cancelada porque ela ficou toda zerada. Aí no caso você tem um sistema de infinitas soluções, sistema possível e indeterminado. E quando você vai fazer o escalonamento, ou nesse caso aqui, vai fazer o método de adição, e aí você gera essa situação de 0 mais 0 mais 0 igual a um número diferente de 0, no caso aqui apareceu menos 7, poderia ser qualquer número, 0 mais 0 igual a 3, 0 mais 0 igual a menos 15, 0 mais 0 igual a menos 7. Se fosse 3 variáveis, 0 mais 0 mais 0 igual a 2. Quando acontecer isso, é um caso de sistema impossível. E aí, no caso, a solução dele, a gente até comentou, a solução do sistema impossível é o conjunto vazio. Pois bem, pessoal, essas são as informações do primeiro vídeo, que é mais para contextualizar. No vídeo seguinte, eu vou fazer exemplos, vou pegar os sistemas lineares e vou responder sem contextualizar com problemas. E no outro vídeo eu vou trazer problemas onde a gente vai ter que interpretar o problema e gerar as equações. Então assista todos os vídeos para vocês acompanharem direitinho, tá bom?